Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo de média duração é introduzir vocês ao Amazon AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, e também mostrar para vocês como é que pode ser criada uma máquina virtual lá, como é que a gente pode logar nessa máquina virtual a partir do nosso computador e rodar o Python nessa máquina virtual. Tá joia? Então, para isso, eu estou aqui na página do Google. Eu vou acessar a página da Amazon na AWS. Vou digitar aqui Amazon na AWS. Vou entrar nela, tá joia? Aqui no caso, quem já tem uma conta na Amazon, basta vir aqui em My Account e acessar, tá? AWS Management Console. Quem não tiver, clica nesse botão aqui para criar uma conta nova, tá joia? Então vou acessar minha conta. E é assim que se parece o dashboard, a página inicial da AWS. Então aqui ela te dá alguns links rápidos, alguns atalhos para te mostrar como criar alguns serviços de acordo com a sua necessidade. Tem alguns tutoriais, ok? Aqui no canto superior direito, vocês vão ver informações sobre a sua conta, também sobre o serviço de fatura da sua organização. Lembrando que a Amazon é um serviço pago, tem como vocês utilizarem alguns serviços que são fornecidos gratuitamente por um ano, como eu vou mostrar, ok? Mas de via de regra é um serviço pago, que geralmente se paga por hora de uso, e vocês têm que prover um cartão de crédito para utilizá-lo. Aqui também tem as regiões aonde a Amazon tem data centers, ou seja, nas regiões onde vocês podem hospedar a solução de vocês. Aqui no caso, eu estou logado no data center de São Paulo, que é o mais próximo da região onde eu estou. Okay? E por último, aqui no canto superior esquerdo, vocês podem ver todos os serviços que a AWS provê. Então, serviços para mobile, serviços de mídia, serviços para base de dados, para armazenamento, e aqui serviços de computação. Para criar uma máquina virtual de propósito geral simples, esse serviço de máquina virtual é conhecido como EC2 na AWS. E é esse que a gente vai utilizar para criar nossa máquina virtual para rodar o Python. Então vou clicar aqui em EC2. Esse é o painel inicial. Eu vou clicar aqui em Running Instances, né, instâncias que estão sendo executadas. E aqui mostra a lista das instâncias que eu tenho em São Paulo na Amazon. Okay? Então aqui no caso eu tenho 3 máquinas que eu estava utilizando para teste. No caso eu já parei essas máquinas e já as encerrei, tá? As deletei. Então a Amazon mantém aqui como registro. Lembrando que, por exemplo, vamos supor que vocês criam uma máquina no data center de uma determinada região. E aí vocês logaram no data center de outra região e vocês não acham essa máquina, né? Então, isso é normal, porque no caso a Amazon ela lista todas as máquinas virtuais que vocês têm por região. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para Oregon, que é onde eu tenho uma máquina virtual rodando, ele vai mostrar essa máquina virtual, ok? Mas não vai mostrar as máquinas virtuais que estão terminadas na região de São Paulo. Lembrando que tem uma diferença de custo entre as regiões. O lugar onde a hora da computação é mais barato geralmente é em Oregon. Em São Paulo é alguns centavos mais caros, tá? Acho que devido a mudanças no preço de energia elétrica, enfim, ou de mão de obra. Mas aqui no caso eu vou criar uma nova instância em São Paulo, que é o data center que está mais próximo da minha região física, onde eu me encontro, ok? Então, para criar uma máquina virtual, eu vou clicar aqui em Launch Instances. E aí ele vai mostrar todas as opções que ele tem de máquina virtual, já pré-customizadas. Algumas delas vocês vão ver essa tag aqui, Free Tier Eligible,
que isso quer dizer? Que aqui são algumas máquinas que têm algumas configurações que são elegíveis de ser de graça durante 12 meses, ok? No caso, como eu estou acostumado com Ubuntu, eu vou selecionar a minha máquina para ela ser pré-customizada com o Ubuntu Server, tá bom? Então eu vou selecionar essa opção. E aí eu tenho que escolher o tipo de instância, ou seja, da configuração. A máquina que é elegível para ser de graça durante 12 meses é essa aqui, que é chamada de T2.micro, que ela contém uma CPU e 1 GB de memória. Tá? Ela peço para que vocês leiam aqui cautelosamente para saber se vocês se enquadram. No caso, essa máquina de fato ela é de graça. Tá? Depois de 12 meses, se no caso vocês hospedaram aqui uma solução ou um negócio que cresceu, vocês precisam escalar, ter mais poder de computação, vocês podem naturalmente atualizar para uma das outras máquinas, ok? Assim como vocês também podem reduzir na configuração. Aqui, por exemplo, olha que interessante, tem essa máquina aqui, que ela tem 96 CPUs, e 384 GB de RAM. Tá? E aqui vai a primeira recomendação que eu peço para que vocês tenham cautela, ok? Porque se no caso você selecionar uma máquina dessa, ela provavelmente tem um custo muito alto. Se vocês esquecerem essa máquina rodando por um mês, provavelmente vocês vão receber uma surpresa na fatura do cartão de crédito de vocês muito alta. Então aqui eu peço cautela para vocês. Selecionem, se caso vocês estejam testando, selecione a opção aqui que é elegível de ser de graça, vejam se de fato ela é de graça para vocês, ou se no caso vocês acessarem uma máquina, por exemplo, o T2 Small ou T2 Micro, ela só custa alguns centavos de dólar por hora, não é nenhum valor abusivo, ok? Mas sempre lembrando, não está usando a máquina, lembre de desligá-la, ok? Porque senão ela vai continuar rodando e vai debitando do seu cartão de crédito e vai chegar uma fatura alta, tá? O preço dessa máquina aqui, por exemplo, T2.micro, quando ela não é elegível de graça, se vocês deixarem ela rodando durante um mês, dá por volta de R$60, tá bom? Então, só para vocês terem como uma medida de quanto custa, no caso, essa máquina, tá? Então, é essa que nós vamos rodar por agora. Eu vou clicar aqui em Review and Launch. Aqui então ele mostra uma tela para a gente revisar, tá? Todos os detalhes da configuração, então no caso é isso que a gente quer. Então eu vou clicar aqui em Launch para ela executar. E aí vai aparecer essa tela que a Amazon vai perguntar se nós queremos usar um par de chaves que já existe ou criar um novo par de chaves. E o que é esse par de chaves? É a partir dessa chave que a gente vai logar na nossa máquina virtual criada na Amazon a partir do nosso computador. Eu sempre recomendo vocês a criar um novo par, tá? Então aqui eu vou dar o nome de Thiago Amazon para essa chave. Eu vou baixá-la. Lembrem de guardar muito bem essa chave, tá? Só com ela vocês vão conseguir acessar essa máquina virtual. Caso vocês queiram que ninguém acesse além de vocês, lembre-se de proteger, tá? De armazenar num local protegido que ninguém tenha acesso. Aqui no caso, como é só para teste, eu vou rodar no desktop. Então está salva a minha chave, eu preciso dela para acessar essa máquina, ok? Então lembre-se de guardá-la, lembre-se aonde ela ficou, armazene num local seguro, e aí eu vou rodar a minha instância. Ok, então a máquina ela foi iniciada, vamos lá ver. Então aqui está pendente, tá? Logo menos ela vai iniciar. E uma vez que ela iniciar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode logar nela a partir do nosso computador local. Então aqui no caso está executando, né, running. Além da chave, a gente vai precisar dessa informação aqui, que é o DNS público da máquina. Então eu vou copiar essa informação. E agora eu vou abrir o meu terminal, ok? Eu vou na pasta onde eu salvei a chave. Então, se eu vim aqui, tem a minha chave, thiagoamazon.pen. Eu vou liberar o uso dela fazendo chmod 400 thiagoamazon.pen.
E aí, para acessar o servidor, é bem simples. Vocês vão fazer ssh/i, passar a chave. Aí, em algumas máquinas, vocês vão ter que usar o usuário ec2user. No caso do Ubuntu, vocês vão fazer ubuntu, @ e aí vocês vão passar o endereço público da máquina, ok? Então, aperta Enter. Ele vai perguntar se eu quero armazenar essa chave, eu vou falar que sim. E aí eu estou logado na máquina, tá? Então essa é a máquina que está habilitada para mim na Amazon. Posso vir aqui, tem algumas informações, então a CPU, tem informação de memória, né? Ela tem 1 GB de RAM. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar o instalador do Ubuntu, para que eu instale alguns programas para que eu possa rodar o Python, tá? A partir do meu browser, tendo uma interface gráfica utilizando o Jupyter. Então eu vou fazer um update. Então aqui ele vai atualizar o instalador. Aí o Python ele já vem instalado, ok? A gente vem aqui, vocês já podem acessar o Python normalmente, mas o legal é acessar ele a partir de uma interface gráfica, certo? Então aí a gente tem que instalar o Jupyter, utilizando o comando pip3, que no caso ele vai dar um erro, porque o pip3 ele não vem instalado, tá? Então aqui ele dá um erro, ele pede para eu rodar sudo apt install python 3. Então eu vou fazer sudo apt get install python 3 pip. E aí ele vai instalar para mim. Então está instalando. E aí a partir do pip, que é um instalador do Python, né, a gente vai instalar o Jupyter para que a gente possa rodar o Python na máquina virtual a partir do browser que a gente tem no computador local. Então tá jóia, instalou. Então novamente eu vou fazer pip3 Jupyter, o Jupyter core. Ele instalou, certo? Agora é o seguinte, eu vou sair da máquina, exit, voltei para a minha máquina local, ok? Então agora vai mudar um pouquinho o comando que a gente vai fazer para poder acessar o Python no nosso browser. Para isso eu tenho que criar uma conexão de uma porta entre minha máquina local e a máquina virtual. Para isso eu vou fazer o comando de novo ssh, vou passar a chave, ubuntu, deixa eu pegar aqui o DNS novamente. E aí eu vou criar uma conexão entre portas do nosso computador. Aqui eu vou criar entre a porta 8889 do meu computador com a porta 8889 do servidor. Tá? Lembrando que vocês podem trocar, ou se tiver mais pessoas acessando a máquina, vocês podem variar as portas. Tá? Então aqui no caso eu vou fazer 889 localhost 8889. Ok? Vou acessar o servidor novamente. Aí aqui no servidor eu vou fazer um Jupyter Notebook port 889. Aqui no caso ele deu um erro, acho que faltou instalar o IPython. Vamos ver se agora vai. Ainda não, ele está falando que está faltando o Jupyter Notebook. Então vamos ver se a gente consegue instalar esse. Não achou? Vamos ver o Jupyter normal.
Agora provavelmente foi, certo? A gente instala o Jupyter, agora faz um Jupyter Notebook, port 889. Vamos ver? Tá joia, rodou, ele dá aqui um endereço para mim, eu copio esse endereço, vou lá no meu browser e rodo. Então tá aqui, tá? Estou acessando o Jupyter na máquina virtual a partir do meu computador local. Então posso criar aqui um IPython. Posso dar o nome dele de teste. Fazer um for aqui, né, para imprimir de 0 a 10. Está rodando, salvar as informações. Posso criar um arquivo de texto também. Então, olá. Vou chamar aqui de Olá Mundo. E aí, se eu voltar aqui para o servidor, desligar o Jupyter, se a gente ver na página inicial, eu tenho os arquivos que eu criei. Certo? Lembrando que no Ubuntu, quando a gente acessa o Linux por linha de comando, a gente pode criar diferentes abas, tá? Para isso eu faço screen /s, então eu vou criar aqui uma aba 1. E aí nessa aba 1 eu vou rodar o Jupyter. Então tá aqui, copiei. Acesso o servidor a partir do browser. Aí para sair aqui dessa aba, eu aperto Ctrl A, depois D, ele sai. Se eu quiser listar as abas que eu tenho, screen /s, ele mostra as abas, tá? E se quiser entrar numa aba, /r, -r, desculpa, e o nome da aba. Aí ele entra, ok? Então, dessa forma, vocês podem manipular diferentes abas a partir do terminal, certo? Então, o Jupyter vai estar rodando aqui na aba 1, e na aba principal vocês podem acessar outra funcionalidade sem nenhum problema. Então, lembrando novamente o que eu disse, para a gente ter cautelas, certo? Sempre que não for utilizar o servidor, desligá-lo. Então, para isso eu vou sair daqui, apertar um Exit. Vou voltar lá na página de comando da Amazon. Vou clicar aqui com o botão direito, vou em Instance State. Caso eu queira utilizar essa máquina novamente só agora, eu preciso desligar, eu aperto Stop Instance, então ele vai parar a máquina. Daí não vai ter nenhum custo no seu cartão de crédito, caso você não esteja elegível para a máquina de graça. Caso vocês não queiram mais utilizar aquela máquina, como foi o caso aqui desses exemplos meus, vocês podem vir aqui e clicar em Terminate Instance, tá? Então aqui nesse caso, eu só vou parar a máquina, apertar Stop, e ele vai desligar a máquina, então aqui não está mais contando na minha fatura. Ok? E aí, antes de terminar esse vídeo, só lembrando, para vocês logarem nessa máquina, vocês precisam do DNS público e daquela chave inicial. Então não percam aquela chave inicial, tá joia? Então é esse o vídeo. É dessa maneira que vocês podem criar uma máquina EC2, uma máquina virtual na Amazon, e acessar o Python a partir dela, ok? Espero que vocês gostem do vídeo e que seja útil para vocês. Um grande abraço.